Olá, bom dia! Que a paz de Jesus esteja sobre a sua vida. Que bom que você está aqui conosco. Para você que acompanhou durante toda a semana, nós falamos sobre curas, né? E eu creio que o Senhor possa ter falado grandemente ao seu coração. E aí depois você conta aí no chat aí de qual das mensagens foi aquela que mais falou ao seu coração, tá bom? Então já foram 6 palavras, né, desde domingo, e hoje, né, mais uma palavra nós vamos estar aí falando aí ao seu coração nesse dia, tá bom? E tem a ver hoje com crescimento. Olha, essa história que eu vou contar hoje, que aconteceu com Jesus, ela gerou tanto crescimento para a vida daquela família que teve o filho curado, como também para os discípulos de Jesus que tentaram, a promover, né, realizar ali o milagre na vida daquele jovem e não conseguiram. E eu estou exatamente falando daquele pai, né, até comentei um pouco dessa história durante a semana, e hoje nós vamos mergulhar mais nessa palavra para que você possa pensar, meditar e principalmente ser desafiado a crescer na sua fé. Olha, a Bíblia conta que Jesus ele tinha subido ao monte e os discípulos ficaram, né? Uma boa parte dos discípulos ficaram na parte embaixo daquela montanha esperando a volta de Jesus Cristo, né? A volta de Jesus. Porém, né? Muitas pessoas ficaram inquietas, né? Querendo que os discípulos também curassem um jovem que era possesso por um espírito imundo. Esse espírito imundo, né, de acordo com o relato, né, do pai, ele jogava aquele jovem tanto na água para afogar, quanto no fogo para queimar. E aquele espírito era, eh, agia na vida daquele jovem desde criança, desde criança. E quando Jesus desce do monte, vê aquela multidão, vê aquela confusão, porque os discípulos tentaram expulsar aquele espírito imundo, né, daquele jovem, aquele espírito maligno, e não haviam conseguido. Jesus vai em direção daquela cena e o pai pede ajuda a Jesus. Jesus, me ajuda, porque os teus discípulos não conseguiram fazer nada por mim. Olha como isso é incrível, esse pedido, porque muitas vezes a nossa capacidade, a nossa força é limitada, mas o Senhor Jesus, ele está disposto para nos ajudar em qualquer circunstância. E também no momento que você está vivendo agora, na sua dor, na sua crise, no seu problema, Jesus ele está disponível para você. Jesus ele não foge, ele não fica cansado de querer te ajudar, tá bom? Então não desista, não desista daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Quando Jesus ele pede para trazer aquela criança, aquela criança ela tem uma crise, né? Ela fica endemoniada, ela fica possessa, né? E aquele espírito, né? Ele fica com raiva da presença de Jesus e ele joga aquela criança no chão. E Jesus, de uma maneira rápida, ele repreende a manifestação daquele espírito e ordena que ele vá embora. Lembra que a gente falou nessa semana sobre a autoridade? Então, Jesus ele dá autoridade, ele deu autoridade aos seus discípulos, tanto para curar quanto para expulsar demônios. Na verdade, a Bíblia fala que o ministério de Jesus foi exatamente para destruir
as obras do inimigo, as obras do diabo. E quais são as obras do diabo? O próprio Jesus também declara isso, que é matar, roubar e destruir. Então, tudo que em nossa vida, ou algo em nossa vida está morrendo, está sendo destruído, está sendo roubado, ó, está matando, está roubando a minha saúde, está roubando as minhas finanças, está destruindo os meus sonhos, está destruindo a minha família, a minha casa, está matando eh, a- algo que Deus deu para mim. Então, toda essa manifestação a gente consegue identificar como uma obra do inimigo contra as nossas vidas. Então, esse é o propósito dele: matar, roubar, destruir. Mas Jesus ele declara: mas eu vim para que tenham vida, e vida plena e abundante. Então, Jesus veio trazer vida plena em todas as áreas da sua vida. Então, você precisa entender que, se existe uma área da sua vida, seja uma área familiar, pessoal, da sua saúde, do seu trabalho, que está fora dessa abundância que Jesus veio trazer para você, então você percebe que você pode convidar Jesus para entrar nessa área que você não está vivendo a abundância, para que assim ele possa viver, essa área possa viver uma abundância na sua vida. Isso é, possa viver crescimento, prosperidade. É isso que Jesus tem para você, tá bom? Então, fique pensando nisso também. Jesus, ele repreende, ele manda aquele espírito, né? Na verdade, antes de ele enviar, repreender aquele espírito, Jesus, ele instiga o Pai e traz uma frase muito importante, que ele diz: tudo é possível ao que crê. Isso é uma verdade. A fé ela move, né? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, né? A fé é um firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Isso é você acreditar que o Senhor pode fazer algo que para você é impossível. Mas olha bem, a fé, ela exige de nós, exige de cada um de nós, não somente a gente crer com o coração, mas a gente agir, a gente tomar uma decisão, a gente se mover em direção aquilo que nós cremos, aquilo que nós cremos. Então, se você crê na sua cura, se você crê que Jesus lhe deu autoridade, então você precisa começar a se mover nesse sentido, nesse aspecto, e não ficar apenas declarar: eu creio em Deus, eu creio em Jesus. Não, você tem que agir. Crer, né? A Bíblia, o próprio livro da Bíblia, Tiago, diz, né? A fé sem obras é morta. Então você precisa gerar ações que revelam a sua fé. Então, se você crê na sua cura, então você precisa gerar ações que vão revelar a sua atitude de crer na sua cura, sejam nas suas palavras, seja nas suas atitudes, seja no seu coração, seja nas suas ações. Então você precisa declarar a sua fé de cura e precisa também agir, né? Elas andam juntos. É como uma mistura do bolo. Então, se você vai fazer o bolo, você não bota o fermento, ou diminui a quantidade de farinha, ou não bota lá, né, o leite ou o açúcar na medida certa, né, o bolo não vai ficar da maneira correta. Vai ficar, né, xoxo, vai ficar fraco, vai ficar ruim, né, vai ficar sem gosto. Então, tudo tem que ser na medida. Então, exige a sua fé, você precisa ter fé e você precisa também agir, tomar uma atitude, uma ação, né? Aquele pai, ele sabendo da sua limitação, ele pede a Jesus: Jesus,
ajuda na minha fé, ajuda na minha fé. Eh, Talvez você não entenda, né, mas quando você conhece a Jesus na sua vida, você recebe o Espírito Santo. Então você já teve fé para receber Jesus. Então você precisa continuar tendo a mesma fé, crendo na palavra de Deus, que Ele também quer te curar. Ele vai te curar. Então a mesma fé que você usou para crer em Jesus, você precisa usar essa fé, né, para crer na sua cura. E como é que você fez? Você foi lá, levantou a mão, você começou a ler a Bíblia, você orou, você agradeceu, você começou a buscar mais a Deus. Tá vendo? Isso foi uma fé que gerou ação na sua vida. Você não apenas não falou, não apenas disse, eu creio e pronto. Não. Você começou a agir revelando a sua fé. Da mesma forma, a cura ela vai ser manifestada à medida que você exercer a sua fé. E a partir daquele momento, quando o pai declara, pede ajuda a Jesus, Jesus ele repreende aquele espírito, aquele demônio, ordena que ele vá embora, aquele filho, aquele jovem, ele cai no chão, parece que até morreu, né? E às vezes tem esse aspecto. Parece que piora, mas parece que, na verdade, ele não piora. Ele está melhorando, né? Ele está sendo curado. Então, quando às vezes você achar que está piorando, não caia na mentira de achar que não resolveu, mas comece a declarar. E o louvor, a gratidão a Deus, é uma atitude que revela a sua fé, a fé do seu coração. Então decida ser grato a Deus. Deus, eu já creio, eu já agradeço pela minha cura, eu já creio que o Senhor já me curou. E aí os discípulos perguntam, Jesus, por que a gente não conseguiu expulsar aquele demônio? E Jesus também ensina os discípulos a questão da oração e do jejum, né? Para que a fé deles pudesse ser fortalecida e assim eles tivessem a autoridade firme em seus corações, né? A autoridade estava lá, mas eles estavam duvidando. Eles expulsaram e o demônio ficou por lá, e eles ficaram como talvez com medo, ou não crendo, e aí acabou não acontecendo de fato a libertação daquele jovem somente quando Jesus chega. E aí o que é que eu quero que você entenda hoje? Que você precisa crescer na sua fé. E a gente cresce como na fé? É lendo a palavra, ouvindo a palavra. Então isso vai crescer a sua fé, vai chegar ao ponto que você está tão cheia de fé, tão cheia das verdades de Deus, que você facilmente vai vai mandar a doença embora, facilmente vai vai repreender o mal e o mal vai embora, porque você está cheia de fé. Amém? Você entende? Amém. Então vamos orar ao Senhor, vamos orar e agradecer a Deus por esse dia e agradecer por essa semana tão abençoada, tão cheia de palavras que nos abençoaram. Muito obrigado, Jesus. E eu já creio e declaro que cada pessoa agora está cheia de fé, que eles cresçam na fé e que a sua boca agora está cheia de autoridade para declarar, para liberar cura para outras pessoas, para liberar cura para a sua casa, para a sua vida, para o seu corpo, para a sua família e para si mesmo. E no nome de Jesus, todo o mal bata em retirada no nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém. Fica na paz. Deus te abençoe. Aproveita esse dia e medita mais um pouco aí naquilo que Deus tem para você. Até mais.